Gente, vocês gostaram do tema da vez? Arte moderna ou arte contemporânea? Vocês fazem uma confusão com esses dois, né? Nossa senhora, não só vocês, né? Mas meio mundo faz. Eu sei que eu também fiz muito tempo, né? Demorou um pouco pra coisa clarear na minha cabeça, né? Pra eu poder estar aqui hoje pra falar um pouco sobre isso pra vocês. Mas realmente dá um nozinho básico, né? Porque a gente acha que é tudo igual, arte moderna, contemporânea, isso é moderno, isso é contemporâneo, a gente acha tudo igual. Não é igual. Vamos falar hoje, então, vamos tentar entender um pouco o que define essa diferença dessas duas linguagens, vamos dizer assim, artísticas. Eu quero começar sabendo de vocês. Sabendo de vocês. Vamos lá. Quando falo arte moderna, arte contemporânea, deve dar um certo nó. Me fala, pra você, sem medo de ser feliz, tá? Eu sei que vocês demoram um pouco para escrever aí no chat, mas fala pra mim o que vocês entendem por arte moderna. Vamos começar pela arte moderna. O que é arte moderna para você hoje, antes do nosso aulão? O que você entende por arte moderna? O que te vem à cabeça? Te vem à cabeça algum artista? Te vem à cabeça, sei lá, algum movimento artístico? O que você pensa quando você ouve arte moderna? Conta pra mim. Arte moderna o que é? Porque daí pra gente chegar na arte contemporânea, vamos passar pela arte moderna. Vamos lá. Deixa eu ver. Semana de 22. Impressionista. Rompimento com a arte clássica. Penso no impressionismo. Maravilhosos! Vocês estão maravilhosos. Vocês estão super dentro da vibe. É exatamente isso. Vamos por partes, meus queridos. Vocês acertaram, tá? Mas assim... Quando a gente fala de distinção entre arte moderna e arte contemporânea, nós podemos levar em consideração basicamente duas visões, ou seja, duas abordagens teóricas sobre essa distinção entre arte moderna e arte contemporânea, tá? A primeira delas, que eu quero comentar brevemente, sendo eu historiadora, não posso deixar de falar, seria uma visão mais acadêmica, uma visão mais formal, mais rigorosa, vamos dizer assim, que basicamente nos diz que a arte moderna é a arte feita dentro da chamada Era Moderna. Entenderam? Bruna, quando se deu a Era Moderna? Quando se deu a Era Moderna, meus queridos? Basicamente a gente diz que a Era Moderna se dá entre 1453, que é a queda de Constantinopla, né, então o século XV, até a Revolução Francesa de 1789. Então, entre os séculos XV e XVIII, nós vivemos a Era Moderna. Então, toda a arte feita dentro da Era Moderna seria arte moderna. Entenderam? E o que está lá na Era Moderna? Renascimento, Barroco, Maneirismo, né? Então, Leonardo da Vinci seria um artista moderno, Michelangelo, Caravaggio, todos esses mestres aí são todos modernos, porque viveram na Era Moderna. Viveram na Era Moderna. Percebem? Do século XVIII até os tempos que nós estamos vivendo, seria chamada a Era Contemporânea. Então, tudo do século XVIII para cá seria arte contemporânea. Essa é uma distinção bastante acadêmica. O que eu quero dizer com isso? Que se você fazer um curso de História da Arte, igual eu fiz um mestrado na Universidade de Florença, a disciplina História da Arte Moderna é para falar do século XV, XVI, XVII, XVIII, entendeu? E a disciplina História da Arte Contemporânea é para falar do século XVIII para cá. Entenderam? Então é assim que academicamente nós fazemos a distinção. De acordo com as eras que a humanidade foi vivendo, a arte foi acompanhando essa mesma terminologia. Até aqui estamos? Então poderíamos então dizer que a arte moderna é a arte da era moderna, a arte contemporânea é a arte da era contemporânea. Perfeito, pronto, fácil, podemos acabar a live, vou fechar, acabou. Pronto, já distingui. Não, brincadeira. Para além dessa classificação, que como eu disse, né, é mais rigorosa, e é uma classificação temporal, é uma classificação que, veja, vai levando em consideração então as nossas idades, né? Começando pela idade clássica, lá da Grécia Antiga, Roma Antiga, passando para a idade medieval, idade moderna e idade contemporânea. E a arte vem acompanhando essas quatro grandes fases da humanidade. Inclusive, o meu curso Desvendando a História da Arte, os 4 módulos são justamente esse. Módulo da arte clássica, módulo da arte medieval, da arte moderna e da arte contemporânea, seguindo essas 4 grandes idades que a nossa humanidade foi passando. Pois bem,
Só que o que acontece? Existe uma outra visão, uma outra possibilidade, né, da gente entender essa distinção entre arte moderna, que daí já não é tão acadêmica assim, que daí já é um pouco mais rotineira, corriqueira, que é o que a gente vê mais nos livros, né, que é a que os museus costumam usar, que as galerias costumam usar, enfim, que muitos autores também vão usar, que é de chamar a arte moderna. A arte, como vocês bem já falaram, porque vocês são muito conhecedores, uma arte que começa no século XIX. No final do século XIX, principalmente, sim, aí com o movimento dos impressionistas, com os artistas do impressionismo, principalmente o Claude Monet, que todo mundo ama hoje, mas eles seriam, então, um primeiro momento, e um movimento também, por que não dizer, porque eles se mantiveram assim como um grupo, o primeiro momento de ruptura com toda a arte que estava sendo feita até então. Maravilhosos, né? Então isso que seria a ideia do moderno. O que é a ideia do moderno, né? Desse modernismo? É a ideia de romper com aquilo que era clássico, com aquilo que era de uma certa forma padrão, com aquilo que era temporal. Você traz uma visão renovada, uma visão diferente, moderna, que portanto rompe com uma tradição clássica, que era o que a arte estava fazendo até então. Porque, veja, grosso modo, meus queridos, se você olha para a história da arte, pega lá qualquer século, nós tínhamos determinados parâmetros para essa arte, sim ou não? Existia um certo parâmetro. Que parâmetros eram esses? Que parâmetros eram os parâmetros utilizados pela arte da pintura, a arte da escultura, principalmente também? O que eles mantinham? O que se mantinha? O que foi que o século XIX, com os impressionistas, quebrou? O que eles quebraram? Qual que foi o rompimento? Qual que foi a ruptura dos impressionistas e por que eles são tão falados? E já vou dar um spoiler, porque, como vocês talvez bem se lembrem, esse ano de 2024 é o ano que está fazendo 150 anos do impressionismo, né? Porque a primeira mostra dos impressionistas foi em 1874. Então está sendo 150 anos de comemoração, a França está comemorando, né? O Museu d'Orsay está com uma mostra toda dedicada a eles. E agora em setembro eu vou fazer um curso sobre os impressionistas, exclusivo sobre os impressionistas. Agora em agosto aí eu vou começar a divulgar para a gente fazer o curso em setembro. Eu tenho certeza que vocês vão amar, todo mundo ama os impressionistas. Inclusive eu estive lá na mostra do Museu d'Orsay, filmei as obras de pertinho e tal, fiz uns comentários e tudo isso vai estar disponível também no curso para vocês. Então é nós comemorando aqui os 150 anos também do impressionismo, que a gente tem que entender que por mais todo mundo, ai que fofinho, lindas, nem feias, do Monet, ai Renoir, tão linda a pintura dele, as cores, né? Mas tá bom, mas calma lá, porque eles eram radicais, radicais. Eles vão para fora do ateliê. Isso é uma questão interessante, mas não foram os impressionistas os primeiros a pintar a céu aberto, tá? A pintar a plein air. Sim, a ideia de pintar a céu aberto é uma ruptura, sim, com a tradição artística, porque tradicionalmente se pinta dentro de ateliê, né? Ninguém vai ficar pintando lá montanha, igual Cézanne fez, né? Assim, tem obra de arte que é feita a plein air até meados do século XIX, realmente. Os primeiros que a gente sabe, assim, que pintaram a plein air foi mais a escola de Barbizon, alguns anos antes, assim, dos impressionistas, tá? Depois os impressionistas também pintam a plein air, mas veja, não totalmente. Eles começam, fazem uma parte da obra a céu aberto, mas depois finaliza no estúdio, tá? Não era todo mundo que tinha essa ideia de se fazer a obra inteira a céu aberto, como é o Van Gogh, né? Que vai fazer lá a cela e às vezes, sei lá, 2 horas, às vezes ele ia demorar a fazer uma tela totalmente a céu aberto, né? Mas a grande, na verdade, ruptura, meus queridos, da arte moderna em comparação com a arte clássica, na verdade são várias, mas a maior delas incide na figuração. O que isso quer dizer? Vamos ver uma obra de arte clássica? Eu não coloquei imagens hoje porque eu vou ser sincera, eu tô com muita dor no punho e eu tô dando um tempo de computador e celular, tá? Então eu não separei as imagens para vocês não, que me dá muito trabalho. Então eu separei nos livros, tá? Vamos ver uma obra de arte clássica no livro do Gombrich. Por exemplo, aqui, um Perugino. O que a gente vê numa obra de arte clássica?
entendida como clássica, né? Entendendo que clássico é aquilo que fizeram os gregos e os romanos, né? A arte clássica é aquela arte greco-romana que foi retomada com muita força e com muita maestria aqui no Renascimento, principalmente no Renascimento italiano, no século XV, né? Então aqui a gente está vendo Perugino, que é o mestre do Rafael, é uma obra dele. Aqui, ó, Aparição da Virgem a São Bernardo, de 1490, essa obra. O que a gente vê numa obra de arte clássica? Nós vemos figuras bem proporcionadas, tridimensionais, nós temos todo um estudo do volume, da luz e sombra, né? Senão a obra pareceria simplesmente achatada. A gente vê uma perspectiva, né? Então, são obras que seguem determinadas regras para uma boa figuração, né? Para uma boa figuração. Então, por exemplo, aqui um Rafael, apesar do fundo escuro, mas a gente vê que ele está respeitando as regras de várias coisas aqui, proporcionalidade, corporeidade, tridimensionalidade. Olha o estudo de luz e sombra no rosto da Madonna, que coisa mais maravilhosa. Olha que lindo. Olha as áreas de iluminado no colo dela e tal, né? E veja como a pintura é extremamente bem finalizada, né? Quanto mais lisa parecer a superfície da pintura, melhor. Quer dizer que era o artista, porque isso é difícil de fazer. Exige uma manufatura de muitas horas, muitos dias, às vezes anos, né? Para você chegar nesse nível de pinturas. Aqui também é Rafael, né? O Triunfo de Galateia. Então a gente está vendo vários, né? Aqui alguns exemplos, então, de pinturas que seguem uma visão clássica de arte, tá bom? Seguem uma visão clássica de arte. Olha esse Tiziano, que coisinha linda também. Olha essa cúpula, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Parece que é arquitetura de verdade, né? Mas não, haja estudo, né, de perspectiva para a gente chegar numa pintura dessa, que parece quase real, né? Então a arte clássica, ou seja, para a gente usar uma visão... vamos ser chique agora, vamos falar igual a Natalia Nick fala. O paradigma clássico, o paradigma da arte clássica, basicamente se mantinha fiel a uma determinada figuração. O que o paradigma moderno, que a arte moderna, o paradigma, o que é o paradigma? O paradigma é um modelo, tá? Compartilhado. Não necessariamente consciente pelas pessoas, mas é um modelo compartilhado, é um padrão compartilhado. Então, o que o paradigma moderno faz contra o paradigma clássico? Principalmente incide na figuração humana, principalmente. Porque no paradigma moderno, se a gente começa a ver, por exemplo, daí uma obra de um Monet, né, da vida, um abraço para tudo isso que nós vimos agora. Um abraço, foi bom conhecer você, Rafael. Ai, meu Deus do céu, né? Eles assim, eles chutam o pau da barraca no nível, né? Os impressionistas começaram a usar a pincelada diferente. Sim, exato. Primeira coisa, soltamos a pincelada. Soltamos, né? Fica rugosa desse tamanho, 2 kg de tinta para fora da tela. Que imagina que um pintor clássico ia fazer isso. Seria considerado de extremo mau gosto, né? Os temas também, muito bom. Os temas são menos eclesiásticos totalmente. Os temas mudam completamente dentro do paradigma moderno. Agora, se antes a arte falava das verdades universais, então, por exemplo, vimos aqui a Madonna com o Bambino, né? Estamos falando de mensagens de fé, estamos falando, às vezes, de histórias dos deuses antigos, né? Para passar uma ideia de moral. Então, nós temos verdades filosóficas, verdades religiosas, sobre as quais nós meditamos nas nossas obras de arte, né? As obras eram para falar disso, né? Para falar, para educar as pessoas, enfim, a gente tinha, né, uma função social, uma função didática mais bem estabelecida dentro da história da arte. Quando chega o paradigma moderno, a gente já está no momento do século XIX, que a gente já viveu a Revolução Industrial, está vivendo, né? Já viveu a Revolução Francesa. Então, isso causa novas inspirações, por que não dizer, também para a cultura artística, na medida em que algumas instituições estão perdendo relevância. Começa a perder relevância a igreja, começa a perder relevância as monarquias que estão caindo, né? Que já matamos o Luís. Ai, meu Deus, Maria Antonieta também já foi guilhotinada, né? Então,
Algumas instituições perdem relevância e também esses temas da arte também começam a mudar. O grande tema, vamos dizer assim, do paradigma moderno é aquilo que o artista quer expressar. Ponto, acabou. Já não são mais as verdades da humanidade, as verdades universais, os saberes universais. Pensa na escola de Atenas do Rafael, que coisa linda que era aquilo, né? Com todos os filósofos, aquela convocação, né? Com aquela linda abertura daquele pórtico para falar da filosofia antiga. Imagina que alguém está preocupado com isso no paradigma moderno. Você acha que Monet queria falar de Sófocles? Hello, gente, não. O Monet quer expressar a interioridade dele. É a subjetividade do artista. É a mensagem própria que conta. Ninguém está interessado em falar da mensagem da Roma antiga, do deus Apolo, não sei, ninguém, tá? Estamos só interessados em falar de nós mesmos. Então, o paradigma moderno traz com muita força essa interioridade do artista, né? A necessidade interior. O Kandinsky, inclusive, fala isso, né? A necessidade interior. É uma arte fortemente personalizada. Percebem? Outra questão interessante, é uma arte fortemente personalizada. Então, por exemplo, eu vou pintar, igual o Monet vai fazer, uma impressão do sol que nasceu, a impressão que eu recebi do sol que nasceu. Então essa impressão ela vai ser rápida, né? A pincelada tem que ser rápida, não dá para eu pensar muito, mas é a forma como eu senti aquele sol nascendo, é a forma como eu interpretei aquele sol nascendo, entenderam? É sempre sobre eu mesmo. Então o artista moderno está sempre no tempo presente. Essa é uma grande diferença. Vocês pensam se o Leonardo da Vinci tivesse pintado o tempo presente dele? Leonardo da Vinci nunca nos deixou o tempo presente dele. Leonardo da Vinci sempre pintou algo do passado. Certo? Ou no máximo um retrato de alguém da época, ok. Mas não os temas da época, né? E diferente, por exemplo, de um Renoir, que vai pintar as pessoas dançando, né? No cabaré de Paris, e a vida feliz de Paris, e a burguesia de Paris. Então, o artista está no tempo presente quando a gente entra no paradigma moderno. Isso também é uma ruptura sem paralelos com a história da arte clássica, né? Com o paradigma clássico. Deixa eu ver aqui algumas imagens para a gente pensar do impressionismo. Aqui temos o Van Gogh, não quero. Temos William Turner, Goya, tá, ele não colocou o que eu queria. Vamos ver aqui, a gente tem o livro da História da Arte Moderna, esse do Giulio Carlo Argan, né, que é a Bíblia também, né, olha lá, a arte moderna. Então ele tá começando no século XIX para cá, tá? É assim que ele definiu. Mas aqui tem muito preto e branco. Eu queria um pouco mais de cor aqui. Aqui ele tá já com Cézanne, né? Que é o pós-impressionismo. Aqui, ó, olha como as pinceladas são completamente visíveis, né? Era para ser um campo, né? Mas parecem quase quadrados, né? O que a gente está vendo. A montanha ali também bastante estilizada, né? Isso levaria depois o Picasso a pensar no cubismo, né? Depois ele e o Georges Braque, a ideia do cubo, né? A partir aqui do Cézanne, né? Então agora é todo mundo falando do tempo presente. Por exemplo, essa obra do Cézanne ele fez a céu aberto, né? Ele ficava lá em cima do monte, lá olhando o Monte Saint-Victoire, né? Ô Jesus! Tomando vento e frio e depois morre de pneumonia, não sabe por que o homem, né? Mas também... Ou aqui, por exemplo, um Claude Monet pintando, sim, uma catedral, mas é quase uma sombra, né? Quase um fantasma da catedral, uma obra feita em pouco tempo. Ele tá pegando a impressão da luz do dia, ou do final da luz do dia sobre essa catedral. Então, veja... Qual que é o tema de uma obra dessa, por exemplo, né? Que ele faz várias, né? Da catedral aqui. São várias mesmo, são mais de 50, eu acho, que ele faz com esse mesmo tema. É sobre a catedral, a obra? Vocês acham que essa obra aqui é para falar, é para passar uma mensagem de fé? Vocês acham que isso aqui é para passar mensagem de fé, gente? Não. Você acha que isso aqui tem um tema religioso por trás? Não, não tem. Isso daqui é a impressão do Monet sobre um determinado horário do dia, de uma determinada estação, de um determinado ponto de vista que ele quis pintar essa catedral para fazer o quê? Para fazer um estudo de luz. Isso daqui é estudo de luz.
de luz. Tem outras obras dele que são estudos de cores. Olha só, são estudos de cores, como essa daqui. É o estudo de cor no começo da carreira. Quais são as cores complementares? Lembra, né? Isso é uma questão forte do século XIX para os impressionistas. Quais são as cores complementares, né? O verde, se eu contrastar bem com o laranjão avermelhado, eu consigo dar luminosidade na obra? Consigo. Então eu vou fingir que eu vou pintar um campo de papoulas. Fingir que é uma paisagem, mas na verdade o que eu tô fazendo é um estudo de cores, que eu quero entender a relação entre as cores, entenderam? Isso é arte moderna, é totalmente diferente da arte clássica. Eu espero que esteja dando para entender a minha explicação maravilhosa. Deixa eu ver vocês. Passagem da transcendência para a imanência, de uma certa forma sim, né? Por que não dizer? Falta a espiritualidade de fundo que nós tínhamos antes. Falta muitas coisas aqui que a gente tinha na arte clássica, né? Então, por exemplo, aqui o Renoir, né? Pintando a vida feliz dos burgueses de Paris. Gente, você imagina se um Leonardo da Vinci ia ter pintado isso aqui? Não era um tema, mas nem aqui nem na China, né? Ficar pintando a burguesia, ficar pintando o Lorenzo de Medici, se divertindo. Não, isso não era tema, né? Na época. Ou então a solidão do Edgar Degas. Né? A solidão da pessoa tomando absinto, depressiva. Então nós, né? Então nós. Só que no século XIX, no barzinho sozinha, pobre coitada. Né? Enfim. Então, o artista moderno, ele retrata o tempo presente, retrata a melancolia de viver aquela época, uma época das revoluções, a época em que a humanidade agora estava ficando cada vez mais veloz. Nós estamos agora com trens, nós estamos com navios a vapor e não mais a vela. Então é toda uma sociedade que se reconfigura na medida em que estamos cada vez menos dentro da era da fé e cada vez mais dentro da era da razão. O século XIX traz muito forte a ideia do positivismo, então do conhecimento científico. Cai por terra esse negócio de fé, de acreditar sem ver. Imagina que nós vamos acreditar sem ver daqui pra frente, né? Hello, gente, né? Temos que ter provas, comprovações científicas no papel e vista em cartório, ainda por cima, assinado por Deus, né? Pra gente acreditar em alguma coisa, né? Então, isso logicamente também muda a forma de se pensar e de se fazer arte. Nós no bar. Deixa eu ver aqui o que mais. Passou, se vocês falaram. Eles queriam trabalhar em suas obras a impressão que eles têm das cores, pintavam as mesmas cenas em vários horários diferentes para evidenciar a mudança de cor. Isso, o Monet fazia isso, tá? Exclusivamente o Monet. O Renoir não fazia, o Degas não fazia, as mulheres do impressionismo não faziam. Essa condição de pegar um tema, como o Monet, que eu vou pintar só a catedral em diferentes momentos do dia para eu fazer um estudo da luz, é uma coisa bem do Monet, tá? Ele faz isso com feno, gente, bolo de feno, ele faz isso. Ele tem algumas ideias, assim, de fazer série para estudar um tema. Isso, você imagina Michelangelo se dando ao trabalho de fazer uma série de 30 pinturas de feno. Feno, tá? Então, assim, precisa entender como mudou o paradigma moderno para o paradigma clássico. Que livro é esse? Esse é o famoso livro do Carlo Argan, Arte Moderna. Tá? Esse também é outro aí que todo mundo tem que ter em casa, tá? Giulio Carlo Argan, um dos grandes historiadores italianos, né? Um dos mais bem conceituados para falar de arte moderna. Bom, então estamos entendendo que nós estamos agora, dentro da arte moderna, numa sucessão louca de radicalizações. Já comentei algumas aqui com vocês, mas então, para ir deixando ainda mais didático, deixa eu até pôr aqui para mim. Mas basicamente nós estamos então, a partir do impressionismo para frente, porque se o impressionismo é do final do século XIX, a partir do começo do século XX nós temos os nossos queridos movimentos de vanguarda, os nossos queridos ismos. Quais são eles? Futurismo, expressionismo alemão, expressionismo francês, que também é chamado de fauvismo, tem surrealismo, tem cubismo, tem vários ismos, né? Aqui no Brasil a gente sente, né, os ecos desses movimentos, todos modernistas, são todos modernizantes e modernistas, todos querem de alguma forma romper com o paradigma clássico. A gente sente isso aqui no Brasil, então nós vamos ter os nossos artistas brasileiros em diferentes frentes também trazendo essa ideia de modernidade para cá, e vai culminar na semana daí de 22, que vocês conhecem bem.
mas são todos movimentos que começaram na Europa. Então veja que foi uma opção dos próprios artistas de romper com o paradigma clássico, tá? De falar tchau, Rafael, obrigada, né? Obrigado por nada. Entendem? Então nós temos, primeira coisa, uma transgressão dos cânones acadêmicos, dos cânones clássicos. Essa é uma primeira coisa, principalmente na ideia da figuração. Depois nós temos algumas outras transgressões interessantes conforme as vanguardas vão chegando. Por exemplo, se a gente pega um Matisse, que é o grande nome do fauvismo, né? Por exemplo, numa obra dessa. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo que a gente está vendo um festival louco de cores? É um festival louco de cores aqui. Porque aqui a gente está vendo uma grama que é amarela e um céu que é rosa. Por um acaso o céu é rosa? Não, o céu não é rosa, gente. E a grama não é amarela. E as pessoas também, nós não somos rosas, certo? Então a gente está tendo aqui uma nova transgressão, que na verdade já tinha sido feita pelo Gauguin antes, né? Mas o Matisse também segue nessa linha, que é essa transgressão das cores, dos códigos das cores. Porque antes uma cor verde ia ser usada para pintar a grama e uma cor azul ia ser, com certeza, por regra, por bom senso, usada para pintar o céu. Aí de repente aqui a gente tem um céu que mais parece um algodão doce. E é isso daí, lide você com essa nova codificação das cores que o Matisse quer fazer. Que esse negócio que o céu tem que ser azul, quem diz que o céu tem que ser azul? Eu não quero pintar céu azul, eu vou pintar o céu rosa. Beijos, entendeu? Nova transgressão, radicalização, que até então não existia. Por tantos séculos, isso não era uma possibilidade. Mas agora passa a ser. Ou então aqui é uma radicalização. Ou então, o cubismo. Bicho, o cubismo... o cubismo foi muito longe. O cubismo é realmente talvez a primeira vanguarda que a gente diz que atenta praticamente contra a arte, né? É quase iconoclasta, porque ela quase nega tudo que a arte jamais tinha feito, principalmente as figuras. Fazendo isso daqui, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho melhor. Ainda que essa nem tá das piores, né? Mas o que nós estamos vendo aqui? Por isso que eu falo que é quase iconoclasta o cubismo, né? Ou seja, quase nega a imagem, né? Isso que é iconoclasta. O que nós estamos vendo aqui? Difícil, né, de saber. Teoricamente é um violino estilhaçado, mas vocês percebem que a gente vê parte só do violino, já não é mais um violino inteiro? Aí tem uvas aqui, mas é difícil, a não ser que eu te fale que são uvas, né? Senão você não vai saber. Nós estamos vendo um plano composto, do fundo para frente, as coisas estão se sobrepondo, não tem perspectiva nenhuma de graduando os planos, não. Os planos aqui estão sobrepostos. A paleta é reduzida a quase nada, né? Quase monocromática a obra. Vocês percebem, então, aqui a nova transgressão do cubismo, assim, de estilhaçar a linha de contorno do objeto, de quebrar o objeto, metade fica aqui, outra metade fica aqui, e tudo isso para compor uma nova ideia de espaço da obra. Isso é um novo espaço, é uma nova forma de pensar a espacialidade da obra, né? Que não é a espacialidade clássica, que nada tem a ver lá, pelo amor da Santa Clara, né? Tem nada a ver com o nosso Perudino, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês, né? Que nada tem a ver, por exemplo, com isso daqui, tá? Vocês percebam a diferença gritante de uma coisa para outra. Então a gente tem essa eliminação da figura. Nós temos transgressões várias. O futurismo vai transgredir com os valores humanos, priorizando as máquinas, priorizando a velocidade das máquinas e diminuindo mesmo o lugar da figura humana mesmo no mundo. Aí perguntaram do Dada, né? O dadaísmo. A melhor maneira de chamar é Dada, tá? Não tanto dadaísmo, né? Que o nome deles era Dada mesmo. Então, o Dada ele transgride com o bom senso, né? Transgride com a seriedade, né? Porque o Dada vai propor coisas do tipo isso daqui, né? A Mona Lisa lá do Duchamp com bigode.
né? O Dada vai um pouco para a ideia do deboche, né? Mas também a ideia do acaso. Então tem obras Dada, por exemplo, da Hans Arp, em que você praticamente corta papelzinhos, deixa o papelzinho cair na tela e do jeito que cair ficou. E isso é a obra, é o acaso, né? Do jeito que o destino quis, a obra se fez, se materializou, né? Bom, temos várias outras transgressões. O surrealismo vai transgredir com a ideia de verossimilhança, enfim. Então, o que a gente está vendo é uma sequência sistemática de radicalizações, todas elas quebrando de alguma forma com o paradigma de arte clássico. Então, isso é o paradigma de arte, é o paradigma moderno. Várias transgressões, mas veja, agora prestem atenção, aqui chegamos no ponto-chave que vocês, sendo meus alunos lindos, maravilhosos aqui dessa aula, eu quero muito que vocês entendam isso. Qual é o único ponto em comum entre o paradigma moderno e o paradigma clássico? Qual é o ponto em comum? Radicalizou um monte de coisa eles fizeram diferente, mas o que ainda eles mantiveram? Eles ainda mantiveram a manufatura, ou seja, ainda se pinta em tela, ainda se faz escultura, por que não? Basicamente, a gente ainda mantém essa parte formal da obra de arte. A gente ainda mantém o suporte da obra de arte, beleza? Então, por mais doido que possa ser o Matisse, não sei o quê, e Picasso, e colegas, e Monet, mas ainda eles estão fazendo um óleo sobre tela, tá bom? Esse é o ponto em comum entre o paradigma clássico e o paradigma moderno. Ai, gente, esse livro de Matisse e Picasso. Ai, tem umas obras que você tem que olhar de perto. É cada obra interessante, né? Olha essa daqui, o Picasso, mas já fim de vida, já, né? Tem cada retrato, tem cada coisa doida. Aqui, calma que eu quero mostrar essa. Essa daqui, ó. Perceba, não tem nada de perspectiva, a cor é violenta, né? A parede e o chão é tudo vermelho igual, não tem distinção nenhuma, enfim, né? São empastamentos de cor, né? Tem muita tinta, enfim. Mas seja como for, vocês percebam que são todas obras que estão expressando essa interioridade do artista, né? Essa vontade de se expressar, né? A obra comunica sempre algo que o artista viveu, ou percebeu, ou sentiu, gira muito em torno disso a arte moderna, certo? Então é uma arte fortemente personalizada e que transgride com o paradigma clássico em várias instâncias, entretanto mantém em comum com o paradigma clássico o fato de que a gente ainda está mantendo os mesmos suportes, ainda estamos fazendo pintura em tela e escultura, e é isso daí. Aí chega um novo paradigma. Então o paradigma moderno se deu do final do século XIX e se intensifica com essas experimentações das vanguardas do século XX. Beleza? Perfeito. Vocês estão achando demais a minha didática aqui? Vocês estão gostando? Boa noite, Ju. Vamos agora para o paradigma contemporâneo? Bom, vamos lá. Muito bom, maravilhosa, Amanda. Ai, adoro. Ai, que bom. Porque os nossos artistas brasileiros não fizeram tanto sucesso nem modelos no exterior. Obviamente, né, Rômulo? Quem somos nós aqui? A história da arte sempre foi europeia, né? Tudo começa lá. Nós sabemos, aqui nós somos os colonizados. É difícil, né, para nós. Não que a gente não tenha artistas brilhantes aqui, mas até há de se reconhecer que todos os nossos artistas modernistas do começo do século XX foram estudar na Europa para aprender, né? Então, assim, nós não chegamos, na época, não chegamos a ter, assim, uma expressividade. Hoje temos, tá? Hoje os artistas brasileiros têm mais, sim, peso fora, né? Hoje a gente tem uma arte bem mais internacionalizada do que ela jamais foi. O século XXI trouxe isso, né? A globalização da arte. Então, a gente tem artista chinês importante, artista russo importante, artista brasileiro, né? Os BRICS hoje fizeram diferença, sim, no mundo da arte também. Mas isso não era verdade até o século XX, né? Estou amando. Ai, que bom. Bom, vamos então para o paradigma contemporâneo,
que é então? Ai, meu Jesus amado. Bom, então tá. Então, paradigma moderno, a galera ainda estava fazendo óleo sobre tela. E uma questão importante do paradigma moderno é que lá surgiu a abstração. Nossa, um grande legado do paradigma moderno foi que nós chegamos a abstrair. Mas o que é abstrair, gente? O que é a abstração? A abstração é quando você olha para uma tela e você não faz a menor ideia do que ela retrata. Você vê lá algumas coisas, tipo isso daqui. Isso daqui, tá? Isso aqui. O que estamos vendo aqui? O que é isso daqui, gente? O que é isso? O que vem a ser? Essa é uma pintura do Vassily Kandinsky, que é considerada a primeira obra de arte abstrata da história. Sabemos que não é. Sabemos que o Kandinsky não foi o primeiro artista abstrato da história. Até onde sabemos foi a Hilma af Klint, que é uma mulher, né? Mas ela deixou tudo guardado na casa dela, então ninguém viu, né? Então, coitado, né? O Kandinsky que então acaba levando essa pintura de 1910, provavelmente como sendo a primeira, tá? Mas a Hilma parece que já tinha feito lá em 1905 ou 1906 as primeiras obras abstratas. Ou seja, a gente retira da tela todo e qualquer elemento reconhecível. Ou às vezes até tem um elemento ou outro reconhecível, mas não transmite uma mensagem legível. A obra de arte abstrata não se lê, tá? O que é isso daqui? Faço a menor ideia. Borrões... É isso daqui, são borrões, tá? O que quer dizer? Não faço a menor ideia. Eu tenho que ler, talvez, para saber se o Kandinsky escreveu a respeito, porque não me diz nada. Então, a arte abstrata é uma questão importante que entra no paradigma moderno, que se dá, então, vejam vocês, tudo antes da Primeira Guerra, tá, gente? As vanguardas mais importantes, né, o fauvismo, o expressionismo alemão, o futurismo e o cubismo, se deram todas antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Pois bem, aí, o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial, no ano de 1917, vem uma obra de arte extremamente diferente, inovadora, que hoje a gente pode considerar como, por que não dizer, o início da arte contemporânea. Vocês já sabem que obra é? Tenho certeza que vocês sabem qual é a obra que eu estou falando, de 1917, que meio que inaugura um novo conceito, portanto, um novo paradigma, uma nova visão de arte, que é a famosa obra do Marcel Duchamp, o Mictório do Marcel Duchamp, né? Esse daqui. O famoso, famigerado, polêmico, controverso, Mictório, a fonte, muito bem, The Fountain, né? Do Marcel Duchamp, que veja vocês, estamos em plena Primeira Guerra Mundial. Qual é a diferença da obra do Marcel Duchamp para as obras que eu estava mostrando até agora? Bota a cachola para funcionar. Qual é a diferença? Por que a gente considera que o Duchamp inaugura um novo paradigma? Por quê? Por quê? Qual que é a diferença? A fonte, urinol, excelente aula, obrigada, Romo. Por que é tão cara a arte abstrata? Cara de cara mesmo? Você tá falando? Não entendi. Por que ela é tão cara? Depende do artista, depende da obra. Não entendi a sua pergunta. Kandinsky é expressionista. Não, o Kandinsky é um artista abstrato. O Kandinsky, lógico, no começo da carreira se deixou influenciar por todas as vanguardas que já estavam disponíveis para ele, né? Apesar de que ele estava longe, né? O Kandinsky não morava em Paris. Veja que a arte abstrata nasce perifericamente, né? Ela não nasce em Paris, que era o centro das vanguardas, né? Não nasce nem na Europa, vamos dizer assim, porque a Rússia nunca foi exatamente a Europa, né? Mas o Kandinsky, sim, ele vai ter algum acesso ao surrealismo, não, perdão, ao cubismo, ao expressionismo. Ele começa, assim, fazendo obras que tem muita expressividade nas cores, realmente, como fazia o Matisse. Mas depois ele abstrai e ele vai ser abstrato o resto da vida, né? O grande primeiro artista abstrato, tá? Que a gente tem, realmente. Ai, mas alguém matou a pau aqui. Qual que é a diferença, então, do urinol para todas as obras que a gente estava vendo até agora? É que não é uma tela! Sai das telas! Não só não é uma tela, como também não é uma escultura, não é uma arquitetura. O que vem a ser isso? O que é isso?
Como vamos definir a fonte de Marcel Duchamp? Como vamos definir essa obra? Como definir? Aí é que entrou o paradigma contemporâneo, maravilhoso paradigma, ou seja, qual é a maior transgressão, então, do paradigma contemporâneo? Que agora nós rompemos e transgredimos a própria noção de obra de arte. Porque até então, por mais inovador que o Kandinsky foi, Picasso, mas até então era arte. Era diferente, né? Estávamos fazendo algumas rupturas interessantes, mas não deixava de ser uma pintura na tela, né? Por mais doida que fosse. Agora, a partir disso daqui, meus queridos, vocês percebam como a gente, então, já não sabe mais o que nós estamos olhando. Então, a arte contemporânea, ela, vamos dizer assim, dá um passo mais além da arte moderna, nesse sentido de que a própria noção do que seja ou não uma obra está constantemente em jogo na arte contemporânea. E é por isso que a arte contemporânea muitas vezes choca, causa controvérsia, gera polêmica no público, as pessoas olham e falam isso não é arte, porque todo mundo vai beber nessa fonte do Marcel Duchamp, que é uma arte muito conceitual, né? Eu já falei da história do urinol várias vezes no meu Instagram, em outros momentos também, que é essa ideia de você, no caso dele, né, pegar um objeto da vida cotidiana, que é um objeto já feito por uma máquina, na verdade, é um objeto industrial, e apresentar isso como sendo uma obra de arte, testando um pouco essa ideia do que é arte para nós, sendo que, por que não dizer, uma cadeira pode ser arte, um sofá, o que for, o urinol também pode ser arte também. O que diferencia, né? Onde que a gente estabelece o que é ou não? Sabe o que vai estabelecer, aos olhos do Marcel Duchamp? A figura do artista. Se eu, artista, genial que sou, pegarei o urinol, colocarei ele dentro de uma exposição, de um salão, dizendo que aquilo é arte, pronto. Passou pela imaterialidade do meu gesto fazer aquele objeto, que na verdade ninguém daria a mínima, virar obra. E sobre a qual nós falamos até hoje, mais de século depois. Virou obra. A ideia, a imaterialidade, o gesto imaterial do artista, o gesto conceitual do artista fez algo completamente banal virar arte. Então, onde está a obra? Está muito mais no artista do que na obra em si, na arte contemporânea. Tá? Tanto que o urinol de verdade hoje não existe mais, existe só as cópias que o Marcel Duchamp mandou fazer 40 anos depois. O original se perdeu mesmo, não existe. Foi pro lixo. E não faz diferença na vida de ninguém. Não faz diferença na vida de ninguém que não existe o urinol do chão. Agora, faz diferença na vida de todo mundo quando falta um Caravaggio, né? Todos queremos encontrar os Caravaggios perdidos pra gente poder ver os Caravaggios de perto, né? Porque a obra era um objeto artístico. A obra hoje, dentro da arte contemporânea, muitas vezes não tá na obra. Ela tá nesses discursos que giram em torno da obra. Nas lendas em torno da obra, nas narrativas em torno da obra, nessa mediação que gira em torno da obra. Tanto é que a gente chega ao ponto de hoje ter obra invisível, ou obras muito efêmeras, né? Vocês já viram o cara que vendeu a escultura invisível, né? Vende escultura invisível. Tem o outro lá que chama esqueço o nome dele, ele é da Indonésia, esqueço o nome dele, Hirkit, um negócio assim. Qual que é a obra do cara? Ele é um artista meio que performer, né? Ele chama as pessoas para vir comer, as pessoas comem, fazem lá o jantar e as pessoas levam para casa os pratos sujos. E essa é a obra. A obra é o prato que você comeu e a panela que você sujou, entendeu? As pessoas pagam para isso. Tem obra de arte que some no céu. Não tem? Já viram aquela... tem um documentário na Netflix, né? Do Kai Gu-King lá. É um artista chinês. Depois eu vou ver o nome dele certinho que eu também esqueço. Bem bonita, que chama Escada para o Céu. O documentário sobre ele. As obras dele são essas. Ele faz fumaça no céu. É muito bonito de ver, mas é uma obra completamente efêmera. Só quem viu ali na hora pôde ver de perto. Onde está a obra? Ela só existe nas fotografias, né? Na documentação. E se não fotografar e não filmar, a obra não existe. É como se nunca fosse feita. Porque... Então tem várias características da arte contemporânea hoje que são completamente, radicalmente diversas do paradigma clássico e também do paradigma moderno. Tá? Deixa eu ver. Bruno, o foco da aula é Gombrich, mas poderia apresentar o livro com lombar verde à sua esquerda?
A Lombar Verde. Qual é o livro da Lombar Verde? Esse? A Grande Feira aqui? Esse aqui? Ou então... Ah, tá, não, da Arte Moderna? De novo? Eu posso deixar nos meus stories depois todos os livros que eu tô usando aqui, que eu peguei um pouco de cada aqui para tentar ir mostrando as imagens, tá? Ou esse do Matisse Picasso, mas esse é rosa, acho que não era esse que você queria, tá? Então saiu da tela, a arte contemporânea não cria e não dá um significado, justamente. A arte se torna objetual, na verdade eu acho que é mais conceitual, de novo, tá? Porque a obra não está necessariamente no objeto, mas está em tudo aquilo que gira em torno dela, tá no conceito que a obra pode criar. Ready-made era a ideia do Duchamp, né? De você pensar, de pegar uma obra que já existe, já pronta, né? E colocar no mundo artístico. É uma crítica... Então, o Marcel Duchamp tinha, assim, essa crítica, tá? Geralmente são críticas às obras, mas nem sempre. Tem muita coisa na arte contemporânea que não é crítica, não. Que é só deboche mesmo, testar limites, né? O que a arte contemporânea compactua com a arte moderna? Isso... Aí tem uma questão interessante. De novo, essa ideia de fazer uma arte fortemente personalizada. De fazer uma arte para falar das necessidades do artista. A arte contemporânea vai muito de encontro a isso. As artistas mulheres exploram muito isso. Já repararam? Como artistas mulheres, as fotógrafas... Não, mas também as artistas plásticas falam muito de experiências que elas passaram, de vivências que elas tiveram, né? Às vezes de abuso, enfim, levantam bandeiras, né? Quantos artistas homossexuais vocês não têm hoje levantando as bandeiras, né? Enfim, de novo, a arte contemporânea é uma arte para falar do artista, né? Da subjetividade, da história dele, das questões dele. Não estamos falando dos grandes temas da humanidade, da grande filosofia do passado, não é isso. E, então, isso a arte moderna e a arte contemporânea têm em comum, né? Essa necessidade de expressar a interioridade do artista novamente, tá? Só que agora de uma maneira ainda mais livre, porque agora, na arte contemporânea, a gente também tem outras questões interessantes, como, por exemplo, a ideia da instalação. O que é uma instalação? A instalação não é nem uma pintura, e nem uma escultura, e nem uma arquitetura. É difícil enquadrar, né? Então, ela é uma coisa montada em loco. Muitas vezes a instalação pode ser tocada pelo público, pode entrar nela, dependendo do tamanho dela. Inhotim é cheia das instalações, por exemplo, né? Quem já deve ter visto, ou quem já foi em algum museu ou alguma exposição de arte contemporânea, né? Yoko Ono é cheia das coisas assim. A obra é uma instalação, você vai lá, você toca, lá. Geralmente não te diz muita coisa, né? Porque às vezes é meio doido o negócio, você tem que ler a respeito para ver o que o artista quis dizer e tal, né? A instalação ela pode viajar, ela pode ser montada de acordo com o lugar, maior, menor, de tal cor. Veja que as obras são muito mutantes, muito mutáveis na arte contemporânea, né? Você meio que vai adaptando a obra para o lugar que ela vai ser exposta também, quando ela é uma instalação, tá? Então, assim, pode ser instalação, pode ser performance, que nada mais é do que uma cena que a pessoa vai fazer. Vocês viram a Marina Abramovic fez uma performance lá no festival de Glastonbury, na Inglaterra, né? Ela mandou todo mundo ficar em silêncio por 7 minutos. Foi a performance dela. Você imagina no meio do show de um rock, a galera, tipo, 200 mil pessoas, e ela, vamos ficar em silêncio 7 minutos. Maravilhosa. É a performance dela. A performance, ela é um objeto? Não. Ela é um objeto artístico? Não. Ela é um momento ali, performático, teatral e tal, mas eu e você nunca vamos ver a obra, entendeu? E nem nunca vamos reviver a obra, tampouco, porque a gente não estava lá no momento em que a Marina Abramovic fez aquilo, né? Nós vamos no máximo ver filmagens. É isso que nós vamos ver da obra. Deixa eu ver. Pra mim não é arte, pois é, né? Lembrei da arte do italiano, que são potinhos de cocô. Exato, Augusto. A famosíssima, celebérrima, merda de artista, que já foi tema de aulão aqui, hein? Já falei da merda de artista nos detalhes aqui no Instagram. Que é essa daqui, ó, eu tenho foto, né? Ele fez mais de 90 latinhas, né? Aqui, o Piero Manzoni. Percebam como é a mesma ideia do Duchamp, né? De apresentar algo que não seria arte como arte,
né? O Andy Warhol vai fazer isso, gente, pegando as latinhas da sopa Campbell e transformando em serigrafia e apresentando como arte. Nada mais é do que algo do mundo industrial virando arte. Então, toda a arte contemporânea bebe muito no Duchamp. Tá? Então, por isso que o Duchamp é tão, né, paradigmático, famoso, não, tem que falar dele, tem que falar do homem, tem que falar do urinol, porque tá todo mundo revivendo o urinol em algum nível, né? Como ele ganhou dinheiro com essa obra? Rita, ele não ganhou, tá? O Duchamp não ganhou dinheiro com o urinol, tá? Gente, já deu uma hora que eu tô aqui, eu preciso finalizar. Ele não ganhou dinheiro com o urinol, tá? Ele só ganhou dinheiro com esse urinol 40 anos depois, quando ele já tinha mais fama, e daí ele pôde repropor pro MoMA, pro Centro Pompidou, as cópias, tá? O Duchamp é meio iludido, né? A obra está no artista, mas se a fonte não tivesse chamado a atenção do mercado de galeria, não seria nada. Justamente, gente, mas espera lá. Mas se não fosse o Duchamp, porque o Duchamp, como que ele fez para essa obra ser reconhecida? Ele escreveu um artigo a respeito numa revista, The Blind Man, que era feita pelo amigo dele, o Alfred Stieglitz. Ele faz um artigo para explicar por que aquela obra poderia ser arte, de novo com o pseudônimo lá, ele não põe que era o nome dele. Para isso poder começar a ganhar alguma relevância, tá? Porque o Duchamp, quando ele estava na França, ele já tinha feito algumas propostas de pensar o ready-made, fazendo, por exemplo, a roda de bicicleta, né? Que é aquela obra que ele pega um banco, enfia uma roda de bicicleta em cima e fala que é uma escultura, mas estava lá dentro do ateliê dele, ninguém sabia, né? São obras que só vieram a público depois que, ao longo da carreira, o Duchamp foi fazendo fama. Tá? Mas há uma trajetória, viu, gente? Há uma trajetória e há também uma necessidade dos museus de arte moderna, contemporânea e das galerias trazerem essas inovações à tona. Mas se não fosse também a coragem, vamos dizer assim, do Duchamp de começar com essas esquisitices, nós não teríamos nada disso. Então ele tem um crédito, sim, tá? Por mais que a gente, né, critique, mas ele tem o crédito dele. Caravaggio era o cara! Também concordo. A menina com o balão. A menina com o balão é do Banksy. Mas veja, é uma arte figurativa, né? É tão bonitinho. Acho que é por isso que as pessoas gostam, né? Da menininha lá com o balão e outras coisas. É grafite, né? A gente não sabe a cara do Banksy, né? Ninguém nunca viu ele. Ele é um artista escondido. Não sabemos nem se é homem ou se é mulher. Existe uma teoria que seja uma mulher. Adoro. Outra coisa da arte contemporânea. Quem é o artista? Né? Nunca nos outros paradigmas isso ia acontecer. Na estante. Ah, tá. Esse daqui. É tudo sobre arte, já tá aqui, ó, esse livro aqui, tá? Enfim, podemos dizer que tudo é arte, cada um vê o que quer. Então, dentro dessa arte à la Marcel Duchamp, que é essa arte conceitual, sim, podemos dizer que tudo é arte. Agora, dentro de um campo mais teórico, né? Porque na prática tudo é arte, gente. Na prática, se eu aqui fizer meu desenho que eu sei fazer de palitinho, é arte, entendeu? Agora, no plano teórico, né, que é onde a gente pode tentar respaldar melhor uma ideia, né, fazer um pouco mais de sentido, que é onde eu gosto de trabalhar, aí eu já começo a ver problema. Aí eu já não acho que tudo é arte, não. Sabe por quê? Pra gente finalizar, então, a live. Qual que é a grande questão da arte contemporânea? Porque as proposições da arte contemporânea, muitas vezes, não dependem da manufatura do artista. A arte clássica dependia, era suado, eram anos, né? Michelangelo lá parecendo um padeiro, como dizia Leonardo da Vinci, cheio de pó de mármore, né? Ficava lá delapidando, né? Aquela coisa de dificuldade, né? De finalizar uma obra, com dor no pescoço para pintar o teto, né? Era difícil, né? A arte moderna ainda mantém isso, ainda mantém o fato que o artista tem que produzir um objeto, ou seja, ainda existe uma técnica. Por mais solta que possa parecer a técnica, mas ainda existe uma técnica. Para o Monet era difícil estudar a luz do sol. Ele tinha que ficar lá. Não teve problema de visão por causa disso? Deu a vida, né? Deu o sangue para fazer as pinturas dele. Era árduo o trabalho. Existia uma técnica por trás. Tanto que a palavra arte, no seu original grego, é tekné. É técnica, né? Então, é para falar de técnica. Para produzir um objeto artístico, mas ele é técnico. Manufatura. A arte contemporânea não, muitas vezes não tem essa dificuldade para o artista.
A arte contemporânea muitas vezes delega para outras pessoas. Então o artista tem uma ideia e ele manda outras pessoas fazerem. Às vezes é um grupo de pessoas, às vezes é uma empresa siderúrgica. Caiu tudo. Não posso tirar as coisas aqui. Depois eu arrumo. Ou, por exemplo, o Jeff Koons, por exemplo, que manda fazer isso daqui. Isso daqui é aço. É enorme uma obra dessa. É feita numa siderúrgica. Entendeu? Ele tem a ideia da obra, mas manda fazer em outro lugar. Então caiu muito o esforço do artista, sabe? Aquele artista sofrido, sabe? Então, vejam, nós temos então esses três grandes paradigmas, o clássico, moderno e contemporâneo. Vocês acham que esses paradigmas morreram? Tipo, o clássico, hoje estamos no contemporâneo, não existe mais o clássico? Sim ou não? Vocês acham que esses paradigmas, eles coexistem? Ou eles foram se superando e não tem mais? Hoje ninguém mais é artista clássico. Ninguém mais é. Ninguém mais faz arte clássica. Não, ninguém. Ninguém está estudando o que o Rafael fez. O que vocês acham? Enquanto isso eu vou lendo aqui. Arte contemporânea é efêmera como a nossa sociedade. Tudo rápido, tudo passa, tudo consumido. Exatamente, Janaína Matapau. Permazano e merda de artista. Eu vi no MAM e fiquei horrorizado. E o cocô em lato, o que é? É arte conceitual. Acho que coexistem, acho que coexistem, acho que coexistem. Justamente. Perfeito. Os três paradigmas coexistem. Então, é o que a Ana Carla falou aqui. O novo Michelangelo, né? O Iago, que é o artista italiano, que é o Michelangelo dos nossos tempos. Exato. Hoje, meus queridos, nós temos um embate entre os paradigmas. Percebam? E é isso que causa ainda mais controvérsia e mais polêmica. Porque quem está dentro do paradigma clássico, como é o caso do Iago, já fiz aulão sobre ele, está disponível aqui no perfil, o aulão do Iago, que são os artistas que fazem o nosso renascimento atual, assista aquele aulão maravilhoso. O Iago, que é o nosso Michelangelo, está dentro de um paradigma de ainda manter uma boa figuração, de ainda dar dignidade para a figura humana, de ainda falar de temas que nos comovem, de ainda querer fazer a arte transcender de alguma forma. Agora, não é todo mundo que está igual a ele. Nós temos também os artistas dentro do paradigma moderno. Quem são os artistas dentro do paradigma moderno? Boa parte deles são os artistas abstratos. Eu tenho certeza que vocês conhecem artista abstrato. Deve ter talvez algum artista abstrato me ouvindo aqui agora. Tem muito artista que me segue, muitos são abstratos, fazem coisas lindíssimas, mas são abstratos. Então, são artistas que estão dentro do paradigma moderno. Eles não são artistas contemporâneos, percebe? Porque eles estão dentro de um paradigma de visão moderna, né? Uma visão moderna, que é essa visão de transgredir com o clássico. E depois nós temos os artistas contemporâneos, que daí já são menos, tá? Então, se você é um artista hoje, saiba você que se a gente for pensar teoricamente, você não é um artista contemporâneo. A não ser que você faça isso daqui que o Jeff Koons faz. A não ser que você faça coisa que não seja bem uma obra de arte, igual o Damien Hirst, que vai lá, bota um tubarão no formol, entendeu? Esquarteja o bezerro e coloca no formol. Essas coisas, né? Essas coisinhas lindas, assim, que a gente vê na arte contemporânea, né? Ou aquela cama desarrumada da Tracey Emin, a cama desarrumada dela. É uma instalação isso daqui, tá? Isso é uma instalação, tá vendo? Então, se você for fazer esse tipo de obra, então você faz arte contemporânea. Se você não faz, se você está pintando, você é um artista moderno. Se você está pintando exatamente como fazia lá o Rafael e Leonardo da Vinci, você é um artista clássico, tá bom? Deu para entender, então, essas diferenças básicas dos três paradigmas? Espero que tenha dado para entender. Se você é artista, talvez você tenha se localizado um pouco melhor na teoria também o que você faz, tá? Clássico é uma escola básica, não tem como jogar no lixo. Exatamente, é óbvio, né? O que é clássico é clássico. Tem gente que faz sim arte clássica, justamente, embora só a arte contemporânea ganhe mídia. A arte pop também é uma crítica ao consumismo? Sim, a arte pop é uma total crítica ao consumo. Tem aulão sobre arte pop lá no curso Arte para Todos, que inclusive é uma das melhores aulões que eu já fiz aqui. Eu adoro falar de arte pop. Rita, como eles monetizam essa arte tipo performática? Então, aí você já tem que ser uma artista tipo a Marina, né? Que já tá aí desde os anos 70 fazendo performance, então ela já ganhou um status, ela já virou uma grife, né? Não deve ser tão fácil não ganhar dinheiro, mas sempre tem quem pague se você for nos lugares que validam essa arte, né? Então, as bienais,
algumas galerias que trabalham, né, com essa arte performática, então dá sim, tá? Já fiz uma performance na ETEC, raspei a cabeça na quadra da escola com uma música ao fundo. Exato, Augusto, isso é uma performance, maravilha! Você ganhou dinheiro? Não sei, mas você fez, ué, você é um artista contemporâneo, dentro do paradigma contemporâneo, discípulo de Marina Abramovic. Certo? Bom, eu espero que então tenha dado para entender essa diferenciação entre arte moderna e contemporânea. Então, assim, como é que vocês vão falar que é arte contemporânea? Quando vocês virem alguma coisa que nem arte é. Quando é uma proposta completamente nova, é arte contemporânea. Mas se for uma pintura, por mais abstrata que seja, é arte moderna. Deu para entender? Ficou claro? Expliquei nos detalhes, hein, gente? Bonitinha, tô bem didática eu fui aqui hoje, tá? Se é pintura, por mais abstrato que seja, é arte moderna, a não ser que seja uma pintura clássica, aí é clássica. Se não, é contemporâneo, se for um troço doidão. Igual eu mostrei algumas das coisas aqui pra vocês.